Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui num dia muito importante, inaugurando o nosso canal do YouTube no Dia Internacional de Visibilidade Trans. E a gente está inaugurando com uma entrevista muito, muito, muito especial. Seja bem-vindo, Mikkel, ao nosso Diva no YouTube. O Dia Internacional da Visibilidade Transgênero, ele é um evento anual que ocorre todo dia 31 de março e ele é dedicado a celebrar pessoas transgênero e aumentar a conscientização, né, sobre a discriminação enfrentada por pessoas transgênero em todo o mundo, além de comemorar as contribuições, né, para a sociedade. Esse dia ele foi fundado por uma ativista transgênero estadunidense, a Rachel Crandall, em 2009. Então, é uma data que é comemorada relativamente há pouco tempo, e ela vem como uma reação à falta de reconhecimento LGBT das pessoas transgênero, citando, né, a frustração de que o único dia conhecido, né, relacionado às pessoas transgênero, era o Dia Internacional da Memória Transgênero, que lamenta os assassinatos de pessoas transgênero, mas não reconhece nem celebra os membros vivos da comunidade. E o primeiro Dia Internacional de Visibilidade Transgênero foi realizado no dia 31 de março de 2009. Desde então, foi liderado pela Organização da Defesa Juvenil Trans Student Educational Resources, sediada nos Estados Unidos, e em 2014 esse dia foi observado por ativistas em todo o mundo, incluindo a Irlanda e a Escócia. E essa data ela vem tomando, né, cada vez mais importância e sendo comemorada cada vez mais por mais países. Aqui no Brasil, ela é celebrada no dia 29 de janeiro. Mas depois de trazer um pouquinho desse histórico, né, desse contexto, queria pedir para a Cacá iniciar a nossa entrevista com o Mikkel e dizer que a gente está aqui muito feliz e muito animada, né, de poder estar com você aqui falando sobre esse dia tão importante dentro da nossa comunidade de diversidade, equidade e inclusão. Eu tô até emocionada. Nossa, que incrível, né? Poder te receber aqui, Mikkel. A gente acredita que a gente precisa dar voz, a gente precisa mostrar os rostos, contar as histórias e empoderar a população trans que é tão marginalizada pela sociedade. Nós aqui na Diva queremos dar visibilidade e acreditamos que isso significa reforçar a existência, respeitar os direitos dessa população. Então, para isso que a gente te convidou para estar aqui hoje, para contar um pouco da sua história, para falar também, claro, dos desafios enfrentados por ser um homem trans e também Uma sobre pessoa não binária. uma pessoa não binária. Beleza. A gente combinou antes. E A tudo que gente eu vai falar, aprender muito, a gente vai aprender ainda. muito aqui, hein, Cacá? Muito bom. Começou. Isso aí, vamos É isso nessa. aí, tá certíssimo. Então, você vai contar pra gente os desafios que você enfrenta como uma pessoa não binária e também sobre as oportunidades que você recebeu no mercado de trabalho, né? Já conheci um pouco da sua história, tive o prazer de te conhecer em outro talk e quero abrir esse espaço para você contar pra gente um pouco da sua história. Então, fica à vontade. Bom, olá pessoal, eu sou o Mikkel Megger, né? Aqui me apresentando para quem ainda não me conhece e me reapresentando para quem me conheceu como Megger Mendes. Esse é meu nome recém-escolhido, então muito prazer novamente. Muito obrigado, Cacá e Rê, pelo convite. Acho que é uma iniciativa fundamental de todo mundo da comunidade e de fora da comunidade de jogar uma luz não só nos dias da visibilidade trans, sempre que possível, mas especialmente nesses dias. É uma pauta muito importante. Em complemento à introdução brilhante que a Rê fez,
hoje a gente teve um dia marcante que o presidente Biden ele fez uma declaração oficial da Casa Branca no Dia Internacional da Visibilidade Trans. Então, a gente está realmente tendo avanços, a gente está tendo cada vez mais importância, não só para a comunidade, mas também para esses marcos que nos dão visibilidade. Então, vocês também estão participando dessa mudança e eu fico muito feliz de estar aqui também fazendo a minha parte. Eu sou uma pessoa não binária, como a gente falou. Tem uma pequena diferença para quem está mais familiarizado com a visibilidade trans binária, que são das mulheres trans e dos homens trans. Essas pessoas, elas se identificam com os gêneros binários, ou seja, gênero feminino, gênero masculino, porém, elas transicionam para o gênero oposto. Então, você tem uma pessoa que ela nasceu num corpo feminino, mas ela se identifica com o gênero masculino, então ela é um homem trans. Ou a pessoa que nasceu no corpo masculino, mas se identifica com o gênero feminino, então ela é uma mulher trans. Mas existem as pessoas que não se identificam nem como homens, nem como mulheres. Existem as pessoas cujo gênero não obedece os padrões femininos nem os padrões masculinos, ou obedecem os dois, ou obedecem nenhum dos dois, ou cada hora um. As pessoas não binárias têm um tipo de vivência muito único de cada pessoa não binária, e que não segue os padrões de gênero. Então, quando você sabe... Eu, por exemplo, sou uma pessoa não binária. No momento que você sabe dessa informação, você não consegue presumir como que eu me comporto, qual é o meu corpo, como que, de repente, em determinado contexto social, eu me portaria, porque as pessoas não binárias fogem aos padrões de gênero binário que a gente sempre seguiu. Desde que a gente nasce até o momento em que a gente morre, as pessoas tentam te enquadrar, te perguntar se você é homem ou mulher, o tempo inteiro. Se você não reparou isso, é porque provavelmente você se identifica como homem ou como mulher. Mas se você não se identifica com esses dois padrões, você vai perceber como que você é questionado o tempo inteiro sobre qual é o seu gênero. E aí as pessoas não binárias encontraram na não binariedade, nesse não rótulo, né? Porque a não binariedade nada mais é do que isso, é um não rótulo. Eu estou dizendo que eu não sou uma pessoa binária. A gente encontrou nessa comunidade um alívio, né? Pessoas que, de certa forma, se encontraram nesse ponto comum em que nós não somos homens nem mulheres, nós nos comportamos de uma forma que foge a esses padrões. Feita essa breve introdução, eu sou uma pessoa Eu não queria só binária. falar uma coisa que eu tinha notado sobre isso que você falou no talk que eu te conheci, que eu achei genial, que você disse assim: o binarismo de gênero me obrigava todos os dias a dizer se eu era homem ou mulher. Ser não binário é sobre liberdade. Exatamente. É isso. A gente sai dessas caixinhas, né? Quando a gente nasce, colocam a gente em uma caixinha, homem ou mulher, e no momento que você quebra essa caixinha, ela some, você pode ser o que você quiser. É assim que eu enxergo a não binariedade, é um símbolo de uma liberdade de gênero. Não necessariamente você precisa se identificar como uma pessoa não binária para você ter liberdade de gênero, mas eu acredito que a não binariedade é uma identidade de gênero que em si simboliza a liberdade. Então, muito obrigado pela memória desse momento. Mas feita essa pequena introdução para vocês terem uma noção do que essa bandeira aqui atrás representa, que é diferente da bandeira azul, branca e rosa, que é a bandeira transgênero, que simboliza todas as pessoas trans, binárias e não binárias, essa daqui, amarela, branca, roxa e preta, simboliza só as pessoas trans não binárias. E cada pessoa do LGBTQ mais tem sua bandeira, a gente sabe disso. Eu sou uma pessoa não binária de 24 anos, quase 25 anos. Eu moro no Rio de Janeiro, eu estudo Direito na Unirio e eu estagio no Matos Filho Advogados. A Rê queria falar alguma coisa? Só aquela carioca. Não, só que eu também sou carioca. Então estamos em casa, maravilha. Eu nasci no Rio de Janeiro mesmo, na capital, em 96, mas eu cresci a minha vida inteira no interior do estado, numa cidade de interior, tem 80 mil habitantes, bem pequenininha, chamada Valença, que fica na divisa com Minas Gerais. Por isso que eu tenho um bocadinho de sotaque mineiro, porque eu ainda tenho um pezinho por aqueles lá de lá. Então,
eu fiquei em Valença até os meus 20 anos, quando eu vim para o Rio fazer faculdade de Direito, e foi lá que eu meio que desenvolvi a minha identidade de gênero até o momento que eu vim para o Rio de Janeiro. Eu fui uma criança extremamente masculina, vamos dizer assim. Eu jogava bola com os meninos, eu fazia tudo que era permitido para ser o mais molequinho possível quando eu era criança. Mas depois, quando veio a puberdade, a adolescência, essas coisas, eu reprimi completamente minha masculinidade porque eu tinha medo. A gente sabe que é assim que funciona. Se você vê uma criança que nasceu menina, mas se comporta como um menino, essa criança não é vista como normal. Essa criança é vista como diferente. E ela começa a sofrer bullying, ela começa a não conseguir amiguinhos, ela começa a não conseguir parceiros depois que começam as paqueras e tal. Então, eu tinha muito medo dessa exclusão. Eu tinha muito medo de não ser aceite como eu sou. Então, falei, eu nasci num corpo feminino, né? Então, vamos ser mulher. Então, fiquei 10 anos da minha vida tentando o máximo que eu tentava, assim, até o, a última gota de energia que eu tinha, eu tentava muito ser uma mulher cisgênero. Mas eu não consegui. Foi um momento que simplesmente eu adoeci, porque isso é um ponto importante se falar no Dia Internacional da Visibilidade Trans, porque é meio que um marco que acompanha muitas pessoas trans. O momento em que você simplesmente não aguentou mais a cisgeneridade. O momento em que você simplesmente tacou pro alto e falou, ou é isso, ou eu não vou viver mais. Por isso que a gente também precisa falar no dia de hoje sobre... A gente pode entrar nesse assunto mais à frente quando formos falar de transfobia, mas é importante a gente falar sobre taxas de suicídio, sobre saúde mental da população trans, porque, enfim, é difícil passar por esse momento, pelo momento em que você percebe que essa máscara de pessoa cisgênero tá te fazendo morrer por dentro, você não está sendo você mesmo, mas ao mesmo tempo você fica com medo de morrer por fora, porque a gente mora no país onde as pessoas trans têm taxas elevadíssimas de homicídio. Então, foi nesse conflito que eu me encontrei e só com meus 23 anos que eu fui ter coragem de viver a minha verdade. Isso foi 2 anos atrás e só na última sexta-feira que eu fui realmente me encontrar de novo com a minha essência, que foi quando eu escolhi meu novo nome, que foi um momento que eu achei assim, tá, beleza, agora eu reencontrei com a minha criança interna, que por 10 anos eu tinha deixado adormecida. Eu trabalho com direito, né? Eu pretendo me tornar advogado, então é muito difícil ser uma pessoa não binária num ramo de trabalho extremamente conservador, extremamente elitista, extremamente binarista. É complicado. Então, eu acho muito legal ter espaço para poder falar sobre a minha vivência, porque eu acredito que isso possa ajudar outras pessoas que também estão inseridas no meio corporativo ou no direito e que, se de alguma forma têm questionamentos de gênero e não vê ninguém como elas ao redor delas. Então, eu sinto que no momento em que eu falo um pouco sobre a minha história, eu posso estar ajudando alguém a dar mais um passo na história daquela pessoa e de repente, no futuro, vão existir mais pessoas trans como eu no meio corporativo para me fazer companhia. Então, é um pouquinho da minha história. Excelente, Miki. Eu acho que é bem por aí, né? A partir do momento que você compartilha as suas histórias, as suas experiências, a sua vivência, você serve como inspiração para outras pessoas que podem estar, talvez, na mesma situação que você se encontrava alguns anos atrás, né? E isso dá força e inspiração para elas, talvez, mudarem o rumo, né, da vida delas. Você comentou na sua fala sobre a questão da transfobia, né? Acho que é muito importante mesmo a gente abordar esse tema, porque o Brasil ele lidera o ranking, né, de assassinatos mesmo de pessoas trans,
E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é exatamente a transfobia e se você teve alguma experiência pessoal que você pudesse compartilhar. Claro. Acho que é muito importante. Por incrível que pareça, pouco antes da gente estar aqui conversando, eu fiz questão de ir no Google para ver um conceito mais fechadinho, verbalizado do que é transfobia, porque, embora eu saiba, na prática, acho que é importante a gente conceituar, até porque eu sou do direito, é importante a gente conceituar de uma forma mais tangível, né, do que só pela minha perspectiva pessoal. Então, a transfobia, ela é uma forma de opressão, assim como o machismo, assim como o racismo, assim como o capacitismo, assim como LGBTQIA+, fobia, homofobia, a transfobia é uma forma de opressão que ocorre através de violência física, violência social, violência psicológica, violência financeira. Ocorre de várias formas, simultâneas ou não, e se justifica exclusivamente com base no fato da pessoa ser trans. Então, a transfobia é basicamente uma aversão a pessoas trans. Só por eu ser trans, só por isso, exclusivamente por esse motivo, muitas pessoas no mundo vão me odiar, vão tentar fazer com que eu sofra, vão tentar dificultar minha vida, vão me considerar uma aberração, vão muitas vezes me ver como um ser humano inferior, digno de menos direitos, digno de menos atenção, digno de menos necessidades, como se as minhas necessidades não fossem importantes porque eu sou trans. Então, eu tenho muita dificuldade de entender a transfobia. Assim, eu acho que ela parte, principalmente no nosso país, de uma perspectiva muito religiosa, e também de uma perspectiva muito determinista biológica, vamos dizer assim. Então, ou você é errado ser trans, ou você pensa que é errado ser trans porque Deus acha que é errado, a Bíblia diz que está errado, só existe homem e mulher. Ou você pensa que ser trans é errado porque a natureza é contra isso. A transgeneridade vai contra a natureza humana. A gente sabe que nenhuma das duas coisas se justifica, né? Primeiro que o fato da Bíblia dizer que o homem criou Deus e mulher não significa que Deus não criou outros tipos de existência. Essa só não era uma realidade da época, só não foi documentado, isso não é excludente da existência de outros tipos de seres humanos, isso é um fato. Além disso, na questão biológica, a gente sabe que os seres humanos não nascem de uma forma binária, tão simplesmente. Além das pessoas transgênero, a gente tem as pessoas intersexo, por exemplo. São pessoas que já nascem com características biológicas que não podem ser enquadradas nem como fêmea, nem como macho. Então, o ser humano, biologicamente falando, não é binário. Nós temos características corporais, configurações de órgãos sexuais, inclusive, que fogem ao binarismo. Então, o que é binário, o que foi criado, é o gênero, e isso vai contra a nossa natureza. Quantos animais a gente vê fora a espécie humana que performam gêneros diferentes? De repente, o macho da espécie performa um comportamento que era característico da fêmea de um outro tipo de animal. Então, a natureza é fluida. O que foi criado contra a nossa natureza é o binarismo de gênero. Então, assim, para mim, a transfobia não faz sentido, mas esse que é o fundamento. A pessoa sente nojo, sente aversão, sente raiva, sente medo, sente tudo de negativo com relação a alguém, exclusivamente pelo fato dessa pessoa ser trans. E essa transfobia, ela se manifesta de uma forma individual, ou seja, cada pessoa vai ter os seus episódios de transfobia ao longo da vida, assim como é muito difícil você dizer que alguma mulher não passou por machismo, é muito difícil você dizer que alguma pessoa preta não passou por racismo, é praticamente impossível você dizer que uma pessoa trans não passou por transfobia. Seja em casa, com familiares, ou seja na rua, ou seja pela forma como a sociedade funciona, né, que é a transfobia institucional, que é a forma como os próprios sistemas organizacionais dos seres humanos impedem o acesso das pessoas trans a uma série de direitos.
Então, falando um pouquinho da minha perspectiva pessoal, eu já sofri transfobias mais individualizadas. Já tive, por exemplo, o episódio de uma pessoa que sabia que eu era trans, eu tinha acabado de falar, eu pedi para essa pessoa me tratar no masculino e essa pessoa simplesmente se recusou a me tratar no masculino. Ela ficou repetidamente me tratando no feminino, me chamando de gata, coisas do tipo. Obviamente era um homem branco heterossexual, mas esse foi um episódio mais incisivo de transfobia. Eu me juntei com vários amigos para tentar falar com essa pessoa do tipo, cara, você está sendo muito ruim. E a pessoa simplesmente ficou ali na ignorância dela e não se considerou errado de forma alguma, falou que eu estava de mimimi e tal, e continuou me tratando feminino. Então, esse foi o episódio mais transfóbico que eu já tive, mas eu sou uma pessoa branca, de uma condição socioeconômica mais privilegiada, então eu preciso reconhecer que eu não represento a maioria das pessoas trans, que são as pessoas trans mais pobres, periféricas, que precisam viver da prostituição, que não têm acesso a uma série de direitos ainda mais básicos do que eu. Então, essas pessoas sofrem uma transfobia individualizada muito mais grave, ao ponto de violência física mesmo. Mas eu, mesmo sendo privilegiado, eu tenho medo de sair de noite na rua, em algum lugar, sendo eu mesmo, e de repente alguém só encasquetar comigo e falar, é você, hoje eu vou pôr minha raiva em você e descontar minha violência. Então, embora eu seja uma pessoa privilegiada, eu não estou isento. A qualquer momento eu posso ser alvo de uma transfobia individualizada assim. Mas o que mais me afeta no dia a dia é a transfobia institucional. São as dificuldades que são colocadas para eu poder acessar uma série de direitos. Por exemplo, meu documento ainda mostra o meu nome de registro e gênero feminino. Para eu poder mudar esse documento, ou eu aceito que eu só posso mudar para gênero masculino e que eu tenho que mudar um nome, ou seja, eu vou pela via que foi criada para as pessoas transbinárias, que é mudar um gênero de um extremo para o outro, ou eu tenho que ajuizar uma ação para pedir para um juiz me autorizar a colocar a minha certidão com sexo não especificado ou gênero neutro, alguma coisa do tipo. Então, qual que é o resultado disso? Eu me assumi trans tem 2 anos e desde então ainda não mudei meus documentos. Ou seja, todo lugar que eu vou, que eu preciso, de alguma forma, informar o meu nome, eu preciso me certificar de que aquele lugar sabe o que é um nome social, vai respeitar o meu nome social, e dar importância para essas questões, porque senão a pessoa simplesmente vai colocar o meu nome de registro em todos os meus sistemas, todos os meus controles de cadastros e todo dia vão me chamar pelo nome que eu não me reconheço. Então, e mesmo se eu fosse escolher a opção das pessoas transbinárias, que é ir direto pelo cartório e mudar o documento para o gênero oposto, eu tenho que conseguir, pasmem, umas 15 certidões negativas de débitos. E eu tenho que falar com um advogado da Defensoria Pública, porque eu não tenho instrução necessariamente para saber se eu fiz todos os processos bonitinhos. Então, é uma barreira mesmo, sabe? O Estado fala, para você poder ter o seu documento com o nome e o gênero que você se identifica, você tem que provar que você não está devendo nada para o Estado, nada. Você tem que ter uma certidão negativa de todos os órgãos públicos possíveis, assim, Tribunal de Justiça, certidão do Tribunal Eleitoral, tudo, dívida, tudo, tudo. Então, realmente são barreiras grandes. Aí a gente pode ir embora, assim, plano de saúde, acesso a medicamentos, testosterona, várias questões, assim, são realmente essas dificuldades que vão sendo colocadas no dia a dia. E, por fim, acho que a principal face da transfobia que me impacta é a questão da saúde mental. Como eu falei, o meu maior problema por 10 anos foi me aceitar. Então, e eu vivo num mundo em que pessoas como eu não são aceitas. Então, as pessoas trans precisam viver sempre com esse conflito, sabe? A gente precisa criar nossa bolha de pessoas que nos amam e que nos acolhem e que nos veem como nós somos, porque
presunção é de que pisando fora de casa, ninguém vai entender como nós somos e ninguém vai nos respeitar. É muito difícil lidar com isso. Então, eu faço psicólogo, eu faço psiquiatra, tenho acompanhamento pelo programa de saúde mental do meu escritório. Então, assim, as pessoas trans demandam um cuidado de saúde mental maior, porque só ser trans já é muito difícil. Então, acho que isso resume um pouco da transfobia. Uau, nossa, é realmente um universo, né, de barreiras, de dificuldades que são impostas por essa estrutura de pensamento binário, né, que a sociedade impõe. E isso, eu tava ouvindo você falar e pensei, não faz o menor sentido, né, porque todo mundo tem um CPF. Cara, bota toda essa informação que você quer que a pessoa carregue com ela, vinculado ao CPF, né? E coloca ali um campo no sistema de registro de alteração de gênero, alteração de nome, para que, se precisar eventualmente buscar alguma coisa anterior, né, no seu nome anterior, está lá vinculado a uma base de dados que conecta com o teu CPF. Então, realmente é uma mudança de mentalidade que a gente precisa trabalhar para a gente criar uma cultura de inclusão, né, que realmente respeite a existência de pessoas trans. E aí, Níquel, nessa linha, a gente sabe que tem muita coisa para avançar ainda no ambiente corporativo, né, também, em relação à inclusão. Mas também tem algumas empresas, né, como você tem aí uma experiência positiva, né, teve uma experiência que não era tão inclusiva, né, e aí conseguiu uma oportunidade diferente. Mas a gente sabe que tem algumas empresas que estão fazendo esse esforço. Então, eu queria que você falasse para a gente o que você tem conhecimento de que as empresas estão fazendo a partir da sua experiência mesmo, tá? Que está funcionando na inclusão de pessoas trans. Muito importante. Eu acho que a primeira coisa é o nome, sempre. Então, atualmente no escritório em que eu trabalho, que é o Matos Filho Advogados, a gente tem um sistema interno, o DH que no nosso escritório a gente fala desenvolvimento humano ao invés de recursos humanos. Então, é DH ao invés de RH. Então, o nosso DH, eles tiveram uma conversa. Primeira coisa, aliás, antes mesmo do nome, primeira coisa que as empresas têm que fazer é escutar. Estarem dispostas a aprender. Só isso. Isso já é incrível, só de ter pessoas dispostas a escutar e aprender. Então, no meu escritório, existem muitas pessoas dispostas a escutar e aprender. Duas delas, do DH, sentaram comigo um dia para conversar sobre como que a gente poderia colocar um sistema no escritório que fosse respeitoso e que a gente conseguisse sempre garantir que uma pessoa trans tivesse o nome social dela respeitado. Então, acho que esse é o ponto de partida para qualquer empresa. Querer ouvir e aprender. E dois, se dispor a rever sistemas organizacionais internos para garantir que uma pessoa trans tenha o seu nome social sempre respeitado. Então, por exemplo, vamos soltar um documento para a equipe que vai ter lá o nome das pessoas da equipe. Se você puxar do seu sistema interno e não tiver algum tipo de controle com relação ao nome social, ao nome de registro, pode ser que vá a público o nome de registro daquele profissional trans. E cada pessoa trans tem um nível de descrição com relação ao seu nome de registro. Eu não gosto tanto de revelar, mas já revelei porque em alguns contextos eu me sinto confortável para isso. Mas no meu dia a dia, lidando profissionalmente com as pessoas da minha equipe, eu não quero que as pessoas fiquem falando do meu nome de registro. Então, as empresas precisam garantir que o dia a dia do profissional trans não vai ser atrapalhado por isso, por uma aparição inesperada no nome de registro dessa pessoa. Acho que isso é fundamental e muitas empresas já estão tendo essa preocupação, como, por exemplo, o meu escritório. Segunda coisa, que é muito fundamental,
são os banheiros. Muitas empresas agora já estão adotando banheiros sem designação de gênero. E o que isso significa? Geralmente a gente tem um banheiro com uma plaquinha rosa, com a bonequinha de vestido, e o outro banheiro com a plaquinha azul, com o bonequinho sem nenhuma saia, né? É assim que a gente designa os banheiros. Eu não consigo entrar nesses ambientes. Não consigo. Porque se eu vejo qualquer ser humano me vendo entrar num desses banheiros, ou mesmo se ninguém me vê, só o ato de entrar num desses banheiros é como se eu estivesse me invisibilizando. É como se aquele espaço não tivesse lugar para mim e eu tô ali me encaixando num ambiente que eu não me sinto confortável porque não tem lugar para mim. Então, isso é uma questão específica para pessoas não binárias. Eu, enquanto pessoa não binária, não me sinto confortável nos banheiros binários de forma alguma, mas também para pessoas transbinárias que estão em transição. Então, por exemplo, um homem trans que ainda não começou a se hormonizar, ele vai querer usar o banheiro masculino. Então, mas às vezes ele ainda não se sente confortável. Então, é bom você ter uma opção de um banheiro sem designação de gênero, sempre, em qualquer contexto. E aí a gente pode lembrar, por exemplo, dos banheiros das pessoas com deficiência. É uma necessidade específica, só que a necessidade das pessoas não binárias ainda não é levada a sério. Então, a gente precisa levar a sério. E não é difícil, gente. No meu escritório, por exemplo, existe uma legislação trabalhista, tá? Então, entre em contato com consultorias de diversidade, façam as coisas bonitinho, não é só sair tentando mudar o seu escritório aleatoriamente, você precisa ter um acompanhamento para isso, porque, por exemplo, existe uma legislação pela qual você precisa ter pelo menos um banheiro masculino e um banheiro feminino em cada ambiente, porque isso era uma necessidade das mulheres. As mulheres precisavam ter um banheiro separado para si dos homens. Mas nada impede que você tenha um banheiro feminino, um banheiro masculino e um banheiro sem designação de gênero, ou então deixar a maioria dos banheiros sem designação de gênero e deixar um masculino e um feminino. Só o que você faz é mudar a plaquinha, gente. É só isso. Só mudar a plaquinha do banheiro. Isso já é um ato simbólico gigantesco e que demonstra que a sua empresa realmente se preocupa em incluir pessoas LGBTQIA+. Acho que, começando por aí, nomes e banheiros já é um grande passo que as empresas de fato estão, que eu vejo que elas de fato estão começando a fazer. Uma terceira coisa, que aí já é um pouco mais avançado para algumas empresas que ainda estão no começo, pode parecer algo muito inatingível, mas que empresas maiores já estão começando a fazer, é falar com os planos de saúde para ver se os planos de saúde podem cobrir os gastos da transição de gênero dos profissionais trans. Por quê? Eu, enquanto pessoa trans, eu tenho uma escolha, né? Eu posso ou não me hormonizar. Eu escolhi me hormonizar. Nem todas as pessoas trans escolhem se hormonizar, algumas só querem fazer cirurgia, mas fato é que tanto a hormonização quanto as cirurgias, por causa da transfobia institucional, não são geralmente cobertas por planos de saúde, porque não é visto como se fosse um gasto essencial, é como se fosse um gasto opcional, entendeu? Então, se, por exemplo, você for ter um parto, você estava grávida e você vai parir o seu filho, o plano de saúde vai cobrir os gastos, porque é essencial. Mas se eu, enquanto pessoa trans, por exemplo, quero retirar uma parte do meu corpo que eu não me sinto bem, porque ela faz eu sofrer diariamente, isso não é visto como um gasto essencial, então o plano de saúde não cobre esse custo. Então, a gente está fazendo uma pressão, as pessoas trans, né, no Poder Judiciário, os juízes estão deferindo estão obrigando os planos de saúde a cobrir esse tipo de custo. Então, é um outro trabalho que as empresas já estão começando a fazer, esse a mais passo de formiguinha, né, mas que a longo prazo acredito que possa ter um efeito muito grande, porque se a gente tiver todo o meio privado fazendo uma pressão sobre os planos de saúde, acho que a gente vai ter muito mais eficácia do que se forem só as pessoas trans lutando por esses direitos. Então, assim, só contando algumas coisas que eu acho que já estão acontecendo, que são realmente efetivas, mas, assim, a nível de dia a dia, tem muita coisa que pode ser feita. Acho que, para concluir, uma última coisa que as empresas precisam começar a pensar é o uso dos pronomes, colocar os pronomes nos sistemas internos e nas assinaturas de e-mails. Isso é especialmente importante para as pessoas
trans não binárias, mas também para as pessoas trans binárias que estão em transição, ou seja, para a pessoa que acabou de mudar de pronome, que era ela e virou ele. Essa pessoa vai ter uma ajuda imensa se o escritório ou se a empresa dela já tiver um sistema de alteração de pronome, algum lugar onde o pronome do profissional seja sempre designado, vai ajudar muito a vida dessas pessoas. Mas acho que essa questão dos pronomes nos sistemas internos nas assinaturas dos e-mails, no Brasil ainda está bem engatinhando, mas já dei algum panorama aí. Bom, pessoal, assim, o Mikkel deu aqui uma aula, né, de como começar, por onde começar, quais são as principais ações, né, que o mundo corporativo pode adotar para ser inclusivo com pessoas trans. Então, acho que essa é uma excelente oportunidade para você que está aí nos assistindo começar, né, a agir em relação a isso. E a gente está chegando ao fim aqui, né, Cacá e Mikkel, do nosso papo, infelizmente, porque eu poderia ficar aqui aprendendo e me inspirando com o que você está falando para a gente, assim, por horas e horas. Mas, infelizmente, a gente precisa, né, finalizar. E aí eu queria pedir para você deixar uma mensagem final aqui para a gente, para o pessoal que está nos assistindo, falando um pouquinho, né, do que você gostaria de ver, né, ainda no seu mundo, assim, qual seria, se você tivesse algum desejo ainda de ver alguma modificação mais contundente, qual seria esse seu desejo? Poxa, é uma boa pergunta. Eu acho que, começando a nível profissional, acho que uma coisa que é bem tangível e que pode mudar em breve, que eu gostaria que mudasse, é sentir que a nossa presença enquanto pessoas trans é importante, sim, antes da gente entrar pela porta, ou seja, a atração trans é muito importante, mas também a retenção desses talentos é muito importante. Eu sinto que as empresas muitas vezes se esquecem disso, que esses talentos, depois que eles entram, eles precisam ser mantidos e eles têm muito mais dificuldade de se manter lá dentro do que as pessoas que não passam por esse tipo de opressão. Então, tem que haver um acompanhamento, sabe? E uma genuína preocupação com o desenvolvimento daquele ser humano, tendo ciência do contexto daquela pessoa. Eu sinto que, hoje em dia, por exemplo, se a gente fala de profissionais pretos, se a gente fala de profissionais com deficiência, a gente está falando de mulheres, por exemplo, a gente está falando de populações cujas fragilidades e cujos direitos, cujas necessidades específicas, eu sinto que recebem uma certa empatia mais clara. As pessoas trans, eu sinto que falta uma empatia, de certa forma, uma genuína preocupação, não, sem querer comparar as dores, de forma alguma, mas só no sentido de que, justamente por sermos ainda tão poucos, serem tão poucas pessoas, esse assunto ser tão pouco falado, eu sinto que não há uma verdadeira preocupação. Eu sinto que se eu virar para muitos seres humanos e falar assim, por favor, me chama de Ila e me chama de Mikkel, as pessoas vão rir. As pessoas vão pensar, tipo, tá, mas para que pronome neutro? Para que? Qual necessidade? A gente tem aqui a Amazônia, mil outros problemas. Por que a gente tem que falar desse probleminha? Então, porque para algumas pessoas é uma questão de vida ou morte. Então, acho que a nível profissional, isso é uma coisa que eu gostaria que fosse mais macro, sabe? Eu não gostaria de me sentir numa ilha na minha empresa onde as pessoas realmente se importam, sabe? Eu gostaria que mais empresas formassem um arquipélago gigante e, idealmente, todas elas se importassem, claro. E aí, esse que é o meu ponto para finalizar, acho que é a nível mais global, que eu acho que o que eu sinto falta no nosso mundo é genuinamente uma empatia com relação
as pessoas trans, eu sinto que existem muitos sentimentos negativos com relação à comunidade, muitas vezes por medo mesmo, por falta de conhecimento, por ser algo diferente da sua realidade, você acaba preferindo fugir, né, do que ter contato, do que olhar para o olho. E às vezes as pessoas cisgênero ficam tipo assim, nossa, eu participo dessa opressão, eu sou parte do sistema, então eu não quero olhar no olho dessa pessoa trans e saber o quanto que ela sofre por conta de tantas coisas que não me atingem. Mas é importante. Assim como no racismo, capacitismo, machismo, todas as outras questões, a transfobia só vai mudar quando as pessoas cisgênero tomarem atitudes para isso, quando as pessoas cisgênero se colocarem numa posição de escuta e de modificação social. Porque se a gente for ver, as pessoas trans ainda são muito poucas. Numericamente falando, a gente não tem uma porcentagem, sei lá, não deve ter nem 2% da população mundial ou brasileira. Eu não consigo nem mensurar isso. É realmente um número ainda irrisório. E por quê? Porque é violento. A cisgeneridade é violenta. Então, a gente precisa que as pessoas cis se importem, desenvolvam empatia, queiram ouvir, se coloquem no nosso lugar, imaginem, nossa, como seria se eu quisesse mudar o meu nome e tivessem todas essas dificuldades me impedindo? Como seria se eu não me sentisse bem no meu corpo, se eu preferisse que ele fosse de uma outra forma, e tivessem tantas coisas me impedindo disso? Para poder você começar uma hormonização, você precisa ter um laudo de um psicólogo e de um psiquiatra e o apoio de um endocrinologista, ou seja, você precisa de 3 pessoas que, em geral, são cisgênero, atestando a sua sanidade e te dando uma permissão para você poder transformar o seu corpo para ele se aproximar da forma que você quer. Sendo que se você for uma pessoa cisgênero e você quiser tomar testosterona, você só precisa falar com o endócrino. Então, é sobre isso que a gente precisa falar, é sobre empatia. A gente precisa falar sobre se colocar no lugar do outro. Acordar, pensar, eu sou uma pessoa cisgênero, o que que isso significa hoje, Dia Internacional da Visibilidade Trans? O que que significa ser cisgênero em 2021 na sociedade humana? Significa ter privilégios. Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa que as pessoas cisgênero, de fato, se importem e não lutem. Não quero falar luta, porque isso não é uma batalha. A gente não está lutando contra nada. A gente está só se esforçando conjuntamente pela igualdade. Então, a gente precisa que as pessoas cisgênero se esforcem também. Acho que era essa a mensagem final que eu precisava deixar. Nossa, maravilhoso! E super me conecta, ressoa muito em mim essa sua fala de não luta, mas eu acho que tem a ver com a gente se posicionar, a gente não silenciar diante da opressão, diante de abusos, diante da discriminação, e a gente levantar a nossa voz em defesa da possibilidade de existência de todos. Acho que Tentar facilitar para a gente, né? exatamente. É realmente a gente se tornar aliados da vida, porque a vida é isso, a vida é diversa, a vida é plural. E a vida está em tudo o que está vivo, né? E a gente não pode mais aceitar que algumas vidas tenham mais valor ou sejam mais respeitadas que outras. Eu só tenho a agradecer por esse encontro maravilhoso. Como eu falei no início, eu estou super emocionada. Para mim, é realmente muito especial poder criar esses espaços. Assim, isso é uma coisa que eu carrego comigo desde pequena, esse impulso de levantar a voz para a defesa de qualquer tipo de pessoa que esteja numa posição de opressão. E essa conversa com você, além de ser uma aula de diversidade, também foi uma aula de empatia e de compaixão, que é algo que eu acredito que a gente precisa muito na nossa essa sociedade para a gente viver no mundo que eu vejo a mudança que eu gostaria de ver no mundo, realmente, literalmente.
Então, agradeço demais, Mikkel, pela sua generosidade, por você vir aqui contar a sua história, expor a sua vulnerabilidade e abrir também essa possibilidade para que pessoas que tenham interesse em colaborar e ainda não sabem por onde começar, aprender um pouquinho de caminhos para ser aliado da vida, como eu disse. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado de vocês pelo convite, pessoal, de verdade. Mikkel, super gratidão por você ter aceitado o convite e ter compartilhado tanta coisa aqui com a gente. Eu aprendi demais. Tive vários momentos aqui, inclusive do ponto de vista pessoal, que foram muito, muito importantes para mim. Não tenho como te agradecer mais e só desejo que você continue sendo essa pessoa muito iluminada e que traz uma clareza tão grande, né, para falar sobre esse assunto. Você precisa levar essa sua voz cada vez mais para todos os lugares, porque é disso que as pessoas precisam, de informação, né, de ter clareza em cima, né, dos temas e não simplesmente assumir determinadas posições por medo, por desinformação, por desconhecimento. E eu vejo, né, na forma como você coloca as coisas, na sua transparência, né, de forma genuína, né, eu acho que você tem um grande papel a cumprir dentro da comunidade trans, e eu só tenho que te parabenizar e agradecer bastante aqui pela sua generosidade. Muita gratidão. Obrigado, Rê. O seu reconhecimento significa muito. É um trabalho que a gente sabe é gratuito, é um trabalho missionário quase, mas foi onde eu encontrei o meu chamado, sabe? Foi onde eu encontrei realmente um sentido em ser não binário. Para mim, ser não binário não é só algo individual, para muitas pessoas para mim é algo coletivo. Eu preciso levar isso para outros lugares. Então, obrigado por terem aberto mais um espaço para mim. E para quem ficou até aqui, né, com a gente, agradecer pela atenção e dizer que a gente volta com mais conteúdos aqui no canal da Diva para iluminar o tema de diversidade, equidade, inclusão e transformar a nossa sociedade numa sociedade que realmente valoriza a diversidade, que tem uma cultura de verdade inclusiva e ver tudo isso realizado agora. Até o próximo papo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.